Durante séculos, você foi ensinado a seguir uma versão de Jesus cuidadosamente editada. Mas e se eu te dissesse que muitos dos ensinamentos mais profundos e transformadores dele foram apagados, escondidos à força pela religião oficial? Prepare-se para descobrir os 7 provérbios ocultos de Jesus que poderiam mudar tudo o que você acredita sobre espiritualidade, fé e sobre si mesmo. Quando conhecerdes o que está dentro de vós, isso vos salvará. Se não conhecerdes, o que está dentro de vós vos destruirá. Evangelho de Tomé, Logion 70. Imagine por um instante que a chave para toda a sua salvação, para a sua paz, iluminação e liberdade, não está em nenhuma igreja, religião ou autoridade externa, mas sim dentro de você. Esse provérbio de Jesus, registrado no Evangelho de Tomé, é talvez um dos mais poderosos, e por isso mesmo, um dos mais ignorados ou censurados pela tradição cristã institucionalizada. Ele aponta para uma verdade que pode ser incômoda, que a salvação não vem de fora. Vamos entender o que está por trás disso. Primeiro, é importante lembrar de onde esse provérbio vem. O Evangelho de Tomé é um dos chamados Evangelhos Apócrifos, ou seja, evangelhos não incluídos no Novo Testamento oficial. Ele foi encontrado em 1945 num jarro de barro escondido no deserto egípcio de Nag Hammadi, um achado revolucionário. Ali estavam palavras atribuídas a Jesus, mas sem os milagres, sem os dogmas, sem a narrativa de pecado e redenção, apenas ensinamentos diretos. Muitos estudiosos acreditam que este evangelho preserva uma tradição mais antiga e mística do que os textos canônicos. E nesse contexto surge a máxima: se conheceres o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não conheceres, o que está dentro te destruirá. Mas o que Jesus quer dizer com o que está dentro? Neste provérbio, Jesus está falando sobre autoconhecimento espiritual, a jornada interior de reconhecimento da própria essência divina. O dentro não é apenas a mente, os sentimentos ou o corpo. É a centelha divina que habita cada ser humano. É o Espírito, o reino de Deus dentro de vós, que ele também menciona em outros provérbios ocultos. Essa visão é profundamente alinhada com tradições antigas, como o hermetismo, o taoísmo e até o hinduísmo. Em todas elas, a verdade suprema só pode ser descoberta internamente. No entanto, o cristianismo oficial tomou outro rumo: um Deus externo, uma salvação futura, uma culpa herdada. A resposta é simples: ele tira o poder das mãos da instituição religiosa. Imagine por um momento se todas as pessoas compreendessem que são elas mesmas o templo sagrado, que não precisam de intermediários para encontrar Deus, que podem alcançar paz e iluminação por meio da introspecção, da prática espiritual e da conexão direta com o divino. Religiões, como qualquer instituição, vivem de controle, e nada dá mais poder do que a promessa de salvação. Se, é claro, você seguir as regras, pagar os dízimos, frequentar os cultos e obedecer à hierarquia. Este provérbio explode tudo isso. Jesus, aqui, está dizendo: pare de procurar fora, olhe para dentro. A segunda parte do provérbio é ainda mais forte: se não conhecerdes, o que está dentro de vós vos destruirá. Isso soa como uma advertência espiritual e psicológica. Quantas pessoas vivem em conflito, ansiedade e sofrimento porque nunca olharam para dentro de si, porque têm medo de suas próprias sombras, de seus traumas, de suas contradições? Aquele que não busca se conhecer acaba sendo vítima de si mesmo. Reage de forma inconsciente, se sabota, projeta nos outros suas dores. Vive como um estranho dentro da própria alma. É por isso que esse provérbio é tão atual. Ele fala sobre cura emocional, integração espiritual, despertar de consciência. Jesus, nesse ensinamento, convida o ser humano a uma jornada sagrada, descer até seu próprio centro, não com medo, mas com coragem e amor. É a mesma jornada do místico, do xamã, do buscador espiritual. Encontrar aquilo que estava escondido, não o pecado, como prega o dogma, mas sim a chama divina esquecida. A salvação não é um destino no céu, é um estado de plenitude, de reconexão, de retorno ao seu verdadeiro ser. É viver com autenticidade, com compaixão, com presença. Isso é o reino.
Este provérbio também nos lembra que muitas vezes a verdade está no silêncio entre as palavras. As religiões ensinam o que dizer, o que pensar, o que repetir, mas Jesus nos convida a parar e ouvir, a calar o mundo externo e escutar o que há dentro. Não é à toa que ele se retirava para orar sozinho, longe das multidões. O silêncio era seu santuário, e é nele que, muitas vezes, ouvimos pela primeira vez a voz de Deus. Este ensinamento de Jesus ecoa o mesmo chamado que Sócrates fez 1000 anos antes. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É essa sabedoria que foi escondida, apagada, distorcida, porque ela empodera. E o mundo teme pessoas empoderadas espiritualmente. Mas agora, você sabe, a jornada é sua. E o que você vai encontrar dentro de si pode te libertar completamente. Se aqueles que vos conduzem vos disserem, vede, o reino está no céu, então as aves vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Evangelho de Tomé, João 3. Imagine que você passa a vida inteira acreditando que a felicidade, a salvação e a presença de Deus estão em algum lugar distante, inalcançável, talvez nas nuvens, depois da morte, ou numa dimensão que só os santos podem alcançar. Agora, imagine ouvir de Jesus que isso é mentira. Esse provérbio é uma das declarações mais ousadas e libertadoras de todo o ensinamento de Cristo e, ao mesmo tempo, uma das mais silenciadas. Durante séculos, o cristianismo institucional teceu a ideia de que o reino de Deus é algo que virá após a morte, ou no fim dos tempos, com a segunda vinda de Cristo, um juízo final e uma separação entre salvos e pecadores. Essa narrativa tem um objetivo claro: manter a esperança sempre no futuro e nunca no presente. Se o reino está no céu, então a religião se torna a ponte obrigatória. Você depende dos sacerdotes, dos dogmas, dos rituais. Você vive em ansiedade e obediência, esperando por algo que talvez nunca venha. Mas quando Jesus diz, se vos disserem que o reino está no céu, as aves vos precederão. Ele está desmontando essa estrutura. Em outras palavras, se o reino estivesse no céu, os pássaros chegariam lá antes de nós. E se estivesse no mar, os peixes seriam os primeiros a entrar. Essa é uma crítica direta à ideia de que o reino de Deus é um lugar físico, em algum canto do universo. A revelação vem na última parte do provérbio, mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Essa é uma ideia profundamente revolucionária. O reino, segundo Jesus, não é um lugar, é um estado de ser. Ele está presente dentro da sua consciência e também se manifesta no mundo ao seu redor se você tiver olhos para ver. O que Jesus propõe aqui é uma forma de espiritualidade encarnada, uma espiritualidade que não espera por um paraíso futuro, mas que desperta para o sagrado no aqui e agora, porque essa ideia é muito perigosa para qualquer sistema de poder. Se o reino já está acessível e se cada ser humano carrega essa centelha em si, então ninguém precisa de intermediários, ninguém precisa de um papa, de um templo, de um dogma. E mais, esse ensinamento também desmonta o medo da condenação eterna, que é a principal arma de controle das religiões baseadas na culpa. Imagine uma sociedade em que as pessoas entendessem que o sagrado está em cada respiração, em cada olhar, em cada gesto de compaixão. Isso criaria uma geração de seres humanos livres, conscientes e incontroláveis. Quando Jesus fala do reino dentro e fora, ele está falando sobre um estado de consciência unificada. Dentro de nós, quando silenciamos os pensamentos e acessamos a paz que excede todo o entendimento, sentimos a presença do divino. Fora de nós, quando olhamos o mundo com olhos de compaixão e unidade, percebemos que tudo está interligado. A natureza, o outro, até os desafios, tudo se torna sagrado. Esse estado de percepção é o reino de Deus em manifestação. O místico cristão Meister Eckhart dizia: o reino de Deus não é uma questão de geografia, ele é encontrado no silêncio do coração. Da mesma forma, o taoísmo fala do Tao como algo que não pode ser visto nem tocado, mas está em todas as coisas. Essas tradições convergem na ideia de que o divino
não é algo separado de nós, mas algo que nos habita e nos rodeia o tempo todo. Jesus não estava criando uma nova religião. Ele estava despertando as pessoas para a realidade espiritual que já existe, mas que poucos percebem porque estão distraídos com promessas futuras e dogmas exteriores. Há também uma dimensão importante aqui. O reino está dentro de você e também fora. Isso significa que ele se manifesta nas relações humanas, na forma como você se conecta com os outros, com o mundo, com a vida, amar o próximo, perdoar, servir, acolher, contemplar a beleza, são formas de trazer o reino à tona. O reino não é um fim, é um processo, uma vibração, uma escolha. Esse provérbio jamais poderia ser aceito por uma instituição que se coloca como o único canal entre o homem e Deus. Durante séculos, a Igreja controlou o acesso ao divino. Era preciso confessar, pagar indulgências, ser batizado, participar da missa, seguir as doutrinas. Só assim haveria salvação. Mas aqui, Jesus diz: o reino já está em você, basta enxergar. É por isso que o Evangelho de Tomé foi suprimido, porque ele não sustenta a estrutura de poder da religião. Ele sustenta a autonomia espiritual do indivíduo. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio abrir os olhos de quem estava cego. Ele dizia: o reino de Deus está próximo, mas não no tempo cronológico, e sim no tempo interior. Ele está aqui se você estiver desperto. Este provérbio é um convite. Pare de procurar longe. O que você busca já está aqui, dentro e fora, ao seu redor, em você. É só perceber e viver. Felizes são os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino. Viestes dele, e a ele retornareis. Evangelho de Tomé, Logion 49. O que significa ser solitário nos ensinamentos de Jesus? Por que os eleitos são associados aos que caminham sozinhos? Este provérbio, retirado do Evangelho de Tomé, texto rejeitado pela Igreja por séculos, é um chamado profundo à liberdade espiritual. Ele afirma que o reino de Deus não é propriedade de nenhuma tradição, templo ou religião. Ao contrário, ele pertence aos que ousam caminhar por conta própria, aos que buscam não fora, mas dentro. Aqueles que têm coragem de ficar em silêncio, em retiro, em comunhão com o invisível. Jesus não está elogiando o isolamento emocional, mas sim a coragem daquele que se retira dos caminhos estabelecidos, que questiona os padrões, que se afasta das crenças herdadas. O solitário, nesse contexto, é o buscador autêntico, alguém que prefere a verdade à segurança, o invisível ao ritual, o sagrado vivo ao dogma morto. Esse tipo de pessoa na história espiritual da humanidade sempre foi visto como um problema para os sistemas de poder. Jesus foi um deles. Buda também. Sócrates, Lao Tse, João Batista, todos foram em algum momento solitários que perturbaram a ordem estabelecida. A palavra eleito aqui não indica um favoritismo divino, como se Deus escolhesse uns poucos e deixasse os outros de lado. Pelo contrário, os eleitos são aqueles que se elegem a si mesmos ao responderem ao chamado interno. São os que escutam a voz do Espírito, mesmo quando ela contradiz tudo o que lhes foi ensinado. Não são reconhecidos pela Igreja, não têm títulos ou cargos sagrados, mas são guardados pelo mistério, guiados pela luz interior. A religião não os reconhece, mas o reino sim. Viestes dele e a ele retornareis. Esse trecho revela uma cosmovisão muito diferente daquela ensinada pelos credos tradicionais. Jesus está dizendo que nós viemos do reino, ou seja, viemos de Deus, da fonte, do todo, e que a jornada da vida não é para ganhar o céu como um prêmio, mas para lembrar de onde viemos e retornar para lá em consciência. Aqui, o reino não é um objetivo moral, mas uma origem espiritual esquecida que pode ser redescoberta, porque ele anula a autoridade religiosa. Se viemos do reino, então não somos pecadores por natureza. Somos filhos da luz que esqueceram quem são. Essa ideia confronta diretamente o dogma do pecado original, um dos pilares do cristianismo institucional, usado por séculos para gerar culpa e submissão. Mais do que isso, o provérbio afirma que o retorno ao divino não depende da religião. Ele não menciona batismo, missa, confissão ou escritura. Menciona apenas um estado de ser,
a solitude consciente e a lembrança interior. E isso é devastador para qualquer sistema que se apresente como o único caminho até Deus. O místico Sufi Rumi dizia: a verdade era um espelho em mãos de Deus. Ele o deixou cair, e cada um pegou um pedaço, olhando-o e pensando ter toda a verdade. É exatamente isso que acontece com as religiões. Cada uma acredita possuir a verdade total. Mas Jesus está dizendo algo muito diferente. A verdade está além das estruturas. Ela é acessada no silêncio, na escuta interior, na experiência direta com o divino. A verdade não tem nome, não tem dono, não pertence a nenhuma igreja. Este provérbio também pode ser lido como uma descrição do caminho místico. O solitário é aquele que se retira para escutar, que entra no deserto, como fez Moisés, que se isola no monte, como fez Jesus, que medita em silêncio por anos, como fez Buda. Não é fuga, é mergulho, não é isolamento, é retorno ao centro. Esse caminho exige coragem, porque no silêncio não há ninguém para culpar, nem para seguir. Não há estrutura nem conforto, há apenas você e o mistério. Mas é justamente aí que o reino se revela. Jesus afirma que já viemos do reino e que retornaremos a ele. Isso significa que a salvação não é conquista, é lembrança. É como acordar de um sonho. A alma humana esqueceu sua origem divina, perdeu-se em ilusões de separação, de carência, de medo. O pecado é, na verdade, esse esquecimento. Retornar ao reino é lembrar quem você é. Esse é o verdadeiro arrependimento, do grego metanoia, que significa mudança de mente. Não é culpa, é despertar. Este provérbio é uma bomba espiritual silenciosa. Ele diz que você já veio do reino. Você não precisa merecer, apenas se lembrar. O caminho não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Os verdadeiros eleitos são aqueles que se afastam da multidão para ouvir o silêncio. A religião criou muros. Jesus nos convida a atravessar esses muros com coragem, porque no fim, a verdade não pertence a nenhuma religião. Ela pertence ao espírito desperto, ao coração que escuta, ao solitário que busca. E talvez esse solitário seja você. Quem beber da minha boca será como eu, e eu mesmo me tornarei ele, e o que está oculto será revelado a ele. Evangelho de Tomé, Logion 108. Este provérbio de Jesus não apenas foi ignorado, ele foi praticamente enterrado. E não é difícil entender por quê. Ele quebra completamente a imagem do Cristo inatingível, do Salvador externo colocado num pedestal inalcançável pela maioria. Aqui Jesus diz algo ousado, quase inimaginável dentro do cristianismo tradicional. Quem beber da minha boca será como eu me tornarei ele. Em outras palavras, aquele que realmente absorver seus ensinamentos, que experimentar sua essência, se tornará um com ele. Não apenas imitador, não apenas discípulo, mas semelhante em essência, consciência e poder. A frase pode soar estranha aos ouvidos modernos, mas seu simbolismo é profundo. Beber da minha boca não significa apenas ouvir suas palavras, mas internalizá-las, fazer delas carne e sangue, encarnar sua consciência. É como beber diretamente da fonte da sabedoria, como quem bebe do cálice da verdade viva. Não é uma leitura superficial ou uma crença cega. É uma experiência mística, uma fusão. E aqui está a bomba espiritual. Jesus não veio apenas para ser adorado. Ele veio para ser incorporado, para que sua consciência se tornasse a sua consciência. Este provérbio revela a doutrina esotérica do Cristo interno, uma verdade conhecida por místicos, gnósticos e iniciados ao longo da história. Cristo não é apenas uma pessoa histórica, é um princípio universal, uma consciência superior que habita em potencial dentro de cada ser humano. É o eu superior, o Logos, o Verbo. Quando Jesus diz, eu me tornarei ele, está revelando que a consciência crística pode despertar dentro de você. Você pode se tornar um com o Cristo, não como um título externo, mas como um estado de realização interior, porque ele acaba com a necessidade de intermediários. Se cada pessoa pode se tornar como Cristo, se cada ser humano tem o potencial de despertar essa consciência divina, então o monopólio da fé se desfaz. Religiões vivem de manter Cristo como algo externo, inatingível,
um ser que você precisa seguir à distância. Isso cria dependência, mas esse provérbio empodera. Ele diz: você pode ser como eu. Você e eu somos um. E isso assusta. É por isso que a igreja tradicional combateu os gnósticos, destruiu manuscritos, queimou livros e escondeu esses ensinamentos. Porque o Cristo interno liberta, e a liberdade é o fim de todo controle. E o que está oculto será revelado a ele. Esse trecho é igualmente poderoso. Jesus está dizendo que, ao se tornar um com sua consciência, você verá o invisível, perceberá o que está além do véu. Os segredos do Espírito serão desvendados. O mistério será compreendido não por livros, mas por vivência. Esse é o caminho místico, aquele que entra em si mesmo, dissolve o ego e desperta a luz. Esse vê o que os outros não veem, ouve o que os outros não ouvem. Ele não apenas crê, ele sabe. Este provérbio também é um convite à transformação radical. Não basta admirar Jesus, não basta rezar para ele. É preciso se tornar como ele. E isso não é arrogância, é o que ele mesmo pediu. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Farei com que obras maiores do que as minhas sejam feitas por vós. O reino de Deus está dentro de vós. Todas essas frases apontam para a mesma realidade. O Mestre está em você. E isso não significa que você seja superior ou melhor. Significa apenas que você tem o mesmo potencial divino, a mesma semente de luz, o mesmo chamado para despertar. Esse ensinamento muda a forma como vemos o Cristo. Ele deixa de ser apenas o Filho de Deus único, para se tornar o espelho onde vemos quem realmente somos. Ele é o modelo da consciência desperta, o arquétipo do humano iluminado, o exemplo do que podemos nos tornar. Ao olhar para ele, você está olhando para a sua versão mais elevada. A pergunta que surge é: você está pronto para deixar de ser seguidor e se tornar mestre de si mesmo? Este provérbio nos obriga a sair da infantilização espiritual, a deixar de esperar por milagres externos, por salvadores distantes, por respostas prontas. Ele nos convida a olhar para dentro, a silenciar, a ouvir a voz que sempre esteve ali. O verdadeiro mestre não está num púlpito, nem num livro, nem numa imagem. Ele está em você, falando baixinho, sussurrando sabedoria, esperando que você finalmente escute. Este provérbio não diminui Jesus, ele o engrandece, mas engrandece ainda mais a verdade que ele revelou. Todos somos templos do divino. O verdadeiro cristianismo não é adoração cega, é transformação viva. Jesus não veio para ser adorado, mas para ser vivido. Ele não quer fãs, quer seres humanos despertos, compassivos, conscientes, livres. E tudo começa com um gole. Quem beber da minha boca será como eu. Você está pronto? Quando fizerdes o 2-1, e o interno como o externo, e o alto como o baixo, e o masculino com o feminino em um só, então entrareis no reino. Evangelho de Tomé, Logion 22. Este provérbio é um dos mais profundos e enigmáticos atribuídos a Jesus. Ele não fala de pecado, de céu, de inferno ou de regras religiosas. Ele fala de integração, de unidade, de transcendência da dualidade. E por isso mesmo foi silenciado. Porque uma mente unificada não pode ser controlada. Uma alma que vê a unidade em tudo não pode ser dividida, nem por dogmas, nem por política, nem por medo. Jesus aqui está transmitindo um ensinamento esotérico. O reino só pode ser acessado por quem ultrapassa as polaridades do mundo. Vivemos num mundo dividido, bem e mal, luz e trevas, certo e errado, homem e mulher, espírito e matéria. A mente ocidental, e boa parte da teologia cristã, reforça essa dualidade como se fosse absoluta. Mas Jesus aponta para outra realidade. Ele diz que o caminho para o reino não é escolher um lado, mas reconciliar os opostos. Não é rejeitar a matéria para alcançar o espírito, nem negar o interno para servir o externo. É preciso fazer do 2 um só. Este provérbio tem ressonâncias claras com a tradição hermética, especialmente com a Tábua de Esmeralda, que afirma: o que está em cima é como o que está embaixo. É a sabedoria perene da espiritualidade verdadeira. Tudo está conectado. Jesus diz: quando o interno for como o externo e o alto como o baixo, ou seja,
Quando você perceber que não há separação entre o que acontece fora e dentro de você, entre o mundo material e o espiritual, entre o visível e o invisível, então você terá acesso ao reino. Não é um lugar, é uma percepção, um estado de consciência. Jesus também diz: quando fizerdes o masculino e o feminino um só, isso não tem a ver com biologia, tem a ver com arquétipos internos. O masculino representa ação, racionalidade, estrutura. O feminino representa receptividade, intuição, fluxo. Todos nós temos ambos dentro de nós, mas a sociedade e as religiões têm exaltado o masculino e reprimido o feminino por milênios. Esse provérbio convida à reconciliação interior. Quando você unir esses dois aspectos dentro de si, agindo com sabedoria e sentindo com clareza, então sua consciência se abre para o divino. Porque este provérbio foi apagado? Porque ele não serve à lógica do controle. As religiões que herdaram o Império Romano precisavam de dicotomias: certo e errado, salvo e condenado, sagrado e profano, homem e mulher. Essas divisões criam medo, culpa e exclusão, que são ferramentas poderosas para manter o controle das massas. Mas aqui, Jesus ensina o oposto. Não há dois, há um. A verdade não é dual. Deus não está separado do mundo. O reino não está separado de você. Esse é um ensinamento perigoso, porque liberta. Este provérbio também ecoa o Tao Te Ching, que diz: conhecer o masculino, mas manter-se no feminino. Este é o caminho do Tao. Os antigos sabiam que a iluminação não vem por extremismo, mas por equilíbrio. O hinduísmo fala da união de Shiva e Shakti. O budismo fala da não-dualidade. E Jesus, nesse provérbio escondido, está dizendo a mesma coisa. Quem integra os opostos transcende o mundo. A chave para entender esse ensinamento é perceber que o mundo exterior reflete o mundo interior. Quando você cura seus traumas internos, o mundo parece mais leve. Quando você está em conflito interno, tudo parece agressivo e ameaçador. Quando o interno for como o externo, como disse Jesus, significa que você verá o divino em tudo. Cada momento se torna sagrado. Cada pessoa, um espelho. Cada situação, uma oportunidade de integração. É isso o que significa entrar no reino. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, falou amplamente da necessidade de integrar os opostos, o eu e a sombra, o animus e a ânima, o consciente e o inconsciente. Para Jung, o processo de individuação, ou seja, de tornar-se inteiro, era exatamente isso: tornar o dois, um só. E esse era, segundo ele, o verdadeiro caminho espiritual. Jesus parece ter dito isso 2000 anos antes, mas sua mensagem foi ocultada. O reino aqui não é um paraíso distante. É a experiência de unidade com tudo o que é. Quando não há mais dentro e fora, masculino e feminino, céu e terra, só há presença. Consciência desperta. Totalidade. Nesse estado, a dualidade se dissolve, o ego perde sua força e o amor emerge como única linguagem. Você não está mais em guerra com a realidade. Você está fundido a ela. Esse provérbio não pode ser ensinado em instituições que vivem da separação. Ele exige maturidade espiritual, exige silêncio, meditação, escuta profunda. Ele exige que você abandone as certezas que te ensinaram e mergulhe no mistério do um. Jesus não era dualista. Ele via Deus em tudo. Por isso foi rejeitado pelos religiosos da época, e por isso muitos dos seus verdadeiros ensinamentos foram apagados, esquecidos, substituídos por regras e rituais. Mas agora você sabe, quando fizer do dois um só, você não precisará mais procurar o reino. Você será o reino. Aquele que descobriu o mundo encontrou um cadáver. E aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. Evangelho de Tomé, Logion 56. Poucas frases atribuídas a Jesus soam tão misteriosas quanto esta. Ela nos provoca, nos confunde e, ao mesmo tempo, nos convida a enxergar a realidade com olhos completamente diferentes. O que significa dizer que o mundo é um cadáver? E por que alguém que encontra esse cadáver se torna indigno do mundo? Jesus está nos chamando para despertar de um sonho, para reconhecer que aquilo que chamamos de realidade, o mundo material, social, cultural, está morto espiritualmente,
se não for iluminado pela verdade que vem de dentro. Este é um dos provérbios mais radicais e transformadores de todos. E por isso, como tantos outros do Evangelho de Tomé, ele foi deixado de lado. Para compreender esse ensinamento, precisamos sair do literal e entrar no simbólico. Quando Jesus diz que quem descobre o mundo encontra um cadáver, ele não está falando de cadáveres físicos. Está se referindo à natureza ilusória, vazia e sem vida do mundo material, quando este é vivido de forma inconsciente. É o mesmo que diz o Eclesiastes no Antigo Testamento: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É a percepção de que os sistemas humanos, o poder, a fama, o dinheiro, o status, são como cascas mortas. Eles parecem vivos, mas estão desconectados da essência. Quem descobre o mundo não é quem viaja ou acumula conhecimento. É quem desperta para a verdade por trás das aparências. E quando desperta, encontra um cadáver. Esse provérbio é profundamente gnóstico. Os gnósticos afirmavam que o mundo material, por si só, é um véu que cobre a verdade espiritual. Que o homem, ao esquecer sua origem divina, se perdeu em um mundo de formas, desejos e distrações. Jesus, nesse ensinamento, age como um mestre gnóstico. Mostra que o mundo sem espírito é apenas um cadáver em movimento, cheio de ruído, mas sem vida verdadeira. E mais, aquele que percebe isso não pode mais ser conivente com o sistema. Ele se torna alguém não digno do mundo, não porque é inferior, mas porque já não pertence à ilusão. Este provérbio não é sobre a morte biológica, é sobre a morte do ego, da falsa identidade, do mundo construído sobre medo, consumo e competição. Aquele que descobre o mundo como ele realmente é, efêmero, ilusório, impermanente, desperta para uma realidade superior. Ele vê além do véu, e por isso já não pode mais se adaptar ao mundo como ele é. Ele passa a viver com outro ritmo, outro propósito, outra luz. É o que aconteceu com tantos mestres: Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, os essênios, os profetas. Todos eles, em algum momento, perceberam o cadáver da sociedade e decidiram não mais viver segundo suas regras. Ao dizer que o mundo não é digno dele, Jesus está exaltando aquele que desperta. Ele está dizendo: você pertence a outra realidade, a realidade do Espírito, da essência, da eternidade. Você é filho da luz, mas vive num mundo de sombras. E ao perceber isso, não há mais como viver de forma adormecida. É como se Jesus dissesse: acorde, o que você chama de vida não é vida. E o que está dentro de você, escondido, silenciado, é a vida verdadeira. Por que este provérbio foi apagado? Porque ele desmantela a narrativa do mundo como está. Religiões organizadas, impérios, sistemas econômicos, todos dependem de pessoas que acreditam no mundo como ele é, que lutam por reconhecimento, status, riqueza, controle, que se contentam com promessas futuras e medo do castigo eterno. Mas quem desperta vê que tudo isso é o cadáver e que o espírito está além. Esse provérbio não se encaixa numa religião que promete recompensas neste mundo ou no próximo. Ele convida à morte do velho eu, à renúncia da ilusão e ao nascimento do ser essencial. E isso é perigoso para quem lucra com a ilusão. Esse ensinamento de Jesus é radicalmente espiritual. Ele não está interessado em moralismos ou mandamentos. Ele quer libertar o ser humano da prisão da matéria sem consciência. E ao fazer isso ele diz: se você perceber o que o mundo realmente é, um cadáver espiritual, então você será livre. Mas o mundo não vai mais te reconhecer, não vai mais te tolerar, assim como não tolerou ele. Paradoxalmente, aquele que reconhece a morte do mundo começa a viver de verdade, porque ele para de fingir, para de correr atrás do vento, para de colocar sua alma nas mãos do sistema. Ele se volta para dentro, para o silêncio, para o espírito, para o eterno. E é nesse momento que o oculto começa a se revelar, que a verdadeira luz acende, que o reino aparece, não como lugar, mas como estado de ser. Este provérbio não é sobre niilismo, mas sobre libertação. Jesus não está dizendo que o mundo é inútil. Ele está dizendo que o mundo sem consciência é vazio. Ele está nos chamando a olhar para o mundo com olhos espirituais, a ver além das formas, a sentir o sagrado por trás do véu, porque quem encontra o cadáver
encontra a si mesmo. E quando você encontra a si mesmo, o mundo, como te ensinaram, já não serve mais, porque agora você está vivo. Existe uma luz dentro de um homem de luz, e ela ilumina todo o mundo. Se ele não brilhar, está nas trevas. Evangelho de Tomé, Logion 24. Você já sentiu que algo dentro de você está apagado? Que existe uma luz, mas ela não consegue atravessar o caos, o medo, a dor? Pois este provérbio esquecido de Jesus vem como um sussurro e também como um grito. Você tem uma luz dentro de si, e ela é poderosa o suficiente para iluminar o mundo inteiro. Esse ensinamento revela uma das verdades mais profundas do caminho espiritual. A luz não é algo que você busca lá fora. Ela nasce dentro de você. E se você não a manifesta, vive como se estivesse cego no meio do dia. Ao dizer que há uma luz dentro de um homem de luz, Jesus está falando da presença divina em cada ser humano. É o que os gnósticos chamavam de pneuma, os hindus chamam de Atman, os budistas de natureza búdica, e os místicos cristãos chamam de Cristo interior. Essa luz não é metafórica, ela é real, é a sua intuição mais pura, a sua compaixão, a sua consciência desperta. É a parte de você que observa em silêncio enquanto o mundo grita. Jesus está dizendo, você já é luz, o que precisa é permitir que ela brilhe. Mas o alerta também é claro, se ele não brilhar, está nas trevas. Ou seja, a luz só tem poder quando é ativada, manifesta, vivida. Caso contrário, permanece escondida. E o mundo interior da pessoa se torna um labirinto escuro, cheio de medo, ego e confusão. Você pode ter a centelha de Deus dentro de si, mas se não a acende, se não a alimenta com verdade, silêncio e amor, então vive como se estivesse morto em vida. E esse é o estado da maioria das pessoas, com a luz apagada, andando no automático, buscando fora o que já está dentro. Jesus também afirma que essa luz ilumina todo o mundo. Isso muda tudo. Ele não diz que a luz te ajuda a chegar ao céu ou te livra do inferno. Ele diz que ela transforma o mundo. A consciência desperta de um único ser pode tocar tudo ao redor. Assim como uma vela acesa pode espalhar sua chama sem nunca se apagar. É por isso que seres iluminados, como Jesus, Buda, Francisco de Assis, Ramana Maharshi, impactaram o mundo sem precisarem de armas, instituições ou poder. Eles eram luz viva, e você também pode ser, porque ele devolve o poder espiritual ao indivíduo. Se a luz já está dentro de você, por que depender de dogmas, de instituições, de mediadores? Por que obedecer a líderes religiosos se o reino já brilha no seu coração? Religiões que lucram com a escuridão não podem permitir que você descubra essa luz, porque ela te liberta do medo, da culpa, da obediência cega. É por isso que o Evangelho de Tomé foi banido. Ele não sustenta a religião, ele sustenta o espírito. Como fazer a luz brilhar? Essa é a pergunta essencial. Jesus não diz que você precisa fazer rituais complicados. Ele não pede jejum, autoflagelação ou penitência. A luz brilha quando você é verdadeiro consigo mesmo, quando silencia para escutar o que é eterno dentro de você, quando se move com amor, com compaixão, com coragem. Ela brilha quando você deixa de ser uma máscara e começa a viver como quem realmente é. É no gesto simples, na palavra sincera, no perdão dado, na presença plena, que a luz se revela. O estar nas trevas, aqui, não é um castigo divino, é um estado de esquecimento. É quando a pessoa vive no medo, na mentira, na superficialidade, quando corre o tempo todo sem saber para onde, quando acredita que é apenas um corpo, uma profissão, um número. Estar nas trevas é viver sem sentido, sem alma, sem luz, mas basta um momento de presença, uma inspiração profunda para que tudo mude. A luz está sempre pronta para ser acesa. Ela nunca morre, ela apenas aguarda. Esse provérbio também é um chamado à responsabilidade espiritual. Você não está aqui apenas para sobreviver, está aqui para iluminar. Cada vez que você se reconecta com sua luz, transforma não só sua vida, mas tudo à sua volta. Pessoas se inspiram, ambientes mudam, ideias nascem, consciências despertam. Você se torna como Jesus, como um farol em meio à tempestade.
Existe uma luz dentro de um homem de luz, disse Jesus, e essa luz é a semente do reino, a prova de que o divino nunca te deixou. A certeza de que a escuridão é apenas uma ausência temporária de clareza. Você não precisa buscar fora, nem esperar por milagres. Você é o milagre. A luz já está aí, e agora a escolha é sua. Vai escondê-la ou vai deixá-la brilhar, até que todo o mundo seja iluminado por você.